Meu nome é Vanderlei Dutra, estou muito feliz de estar aqui com vocês, fico sempre muito feliz de estar aqui na nossa casa, porque realmente me sinto em casa cada vez que entro aqui. Por mais que a gente fique 2 anos sem vir, quando a gente entra, parece que foi ontem, assim, né? E espero que vocês se sintam assim também. Se vocês não se sentem ainda assim, é porque vocês ainda estão no processo, né? Ainda estão sendo contaminados beneficamente com a energia dos bons espíritos aqui. Logo, logo vocês também já vão estar se sentindo super bem à vontade. É normal no início do tratamento que a gente faz, a gente chegar na casa espírita e às vezes não se sentir muito confortável, tá? É normal, porque a nossa energia não está na mesma sintonia com a energia dos espíritos. Mas com o tempo isso vai se acalmando e a gente vai querendo vir uma vez por semana, às vezes mais, só para poder se sentir assim confortável e em casa. Espero que isso aconteça com vocês o quanto antes, se é que ainda não acontece, né? Bem, transição, mudança. É bom mudar, né? Como é bom mudar, né? Tirar tudo do lugar. Porque por mais que esteja difícil, e por mais que a gente saiba que mudar vai nos fazer bem, é sempre sofrido mudar, né? É sempre difícil. Porque mesmo quando está não tão bom assim, quando a gente está na nossa zona de conforto, naquelas coisas que a gente já conhece, né, do jeitinho que tudo acontece, a gente se sente um pouco mais confortável. E quando a gente vem falar de transição planetária, a gente está falando de grandes mudanças. Grandes mudanças que a gente já está sentindo enquanto espírito e enquanto sociedade há muito tempo. E vamos continuar sentindo isso por muito tempo. Os tempos do mundo, né, as idades aqui, os estágios evolutivos são, para o nosso tempo, são enormes. E quando está para terminar um e começar o outro, que é esse processo de transição, eles também são muito, muito grandes, né? Nós ficamos aqui nesse processo da gente poder tentar racionalizar e sentir para entender como é que é essa transição, porque é o nosso papel, mas a gente já está fazendo isso há séculos e provavelmente vamos continuar fazendo isso nos próximos séculos, porque o planeta está em transição e nós temos que ir se adaptando e crescendo junto com eles. Não é a primeira vez que isso acontece para muitos espíritos que estão encarnados aqui na Terra. A gente vai falar sobre isso. De repente até entre alguns aqui já passaram por esse processo de forma mais dolorosa. Já foram exilados, de repente estão aqui porque já vieram de outro lugar. É muito provável que todos nós em algum momento, se não aconteceu, vai acontecer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas é um processo natural, não quer dizer que seja fácil. Então, o papel do nosso processo terapêutico espírita e da nossa conversa é que a gente vá entendendo e vá tomando os melhores caminhos. Eu, quando as primeiras vezes comecei a estudar sobre a transição planetária, possíveis êxodos, espíritos que continuam, espíritos que saem, a primeira coisa que me deixou aflito foi: comecei a olhar para a minha família, para os meus amigos, para os meus amores, para os meus afetos e comecei a pensar, eles vão, eu fico, eles vão. E já comecei a ficar super aflito pensando assim, nossa, vamos se separar, como é que vai ser isso? E daí a gente começa a ficar nervoso, começa a vir no centro espírita, começa a querer virar um santo para ficar, e daí começa a querer trazer a família toda e dizer assim, pelo amor de Deus, muda, melhora, te torna uma pessoa boa, porque eu não quero que quando aconteça isso, eu não quero me separar de ti. Vai saber quando é que a gente vai se encontrar de novo. Isso foi a primeira aflição, grande aflição que eu tive quando começou essa conversa toda de transição planetária. Porque isso já é algo que nos afeta diretamente sem transição planetária. Só a transição entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados a gente já fica nessa aflição, né? Desencarnou um pai, uma mãe, um irmão, como é que será que ele está? Será que está bem? Será que não está? Será que está num lugar ruim? Será que está num lugar legal? Será que foi acolhido numa colônia ou não? Será que encontrou os parentes que foram antes? E quando é a gente, então, olha, até sei que desencarnar não é um problema, que a vida continua, mas como é que minhas filhas ficam? Como é que fica minha mãe? Como é que fica o meu pai? Então, a separação das pessoas que estão na caminhada com a gente é algo que sempre nos aflige.
E daí eu quero reler o trecho que a gente começou, que a Rita falou, e eu vou ler o trecho inteiro, que é esse trecho de João, que é o 14.1, onde Jesus começa dizendo, não perturbe o vosso coração. Mas para vocês entenderem o que ele estava querendo dizer, porque em alguns momentos no Evangelho é uma sequência cronológica, assim, é um fato que vai se desenrolando, né? E que ele vem todo em pedacinhos, e normalmente a gente, como os ensinamentos são tantos, a gente vai fazendo recortes e tentando entender os recortes, né? Mas em alguns momentos eles são assim de uma ordem cronológica maior. E Jesus fala sobre isso na Santa Ceia. Esse trecho é da Santa Ceia. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não sabe, são pequenos trechos recortados onde o Kardec, que é o codificador, pegou trechos dos Espíritos e colocou junto com a temática, para fazer uma linha onde a gente consiga entender o Evangelho a partir da doutrina espírita. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os Evangelhos, que é o Novo Testamento, é um livro muito maior e contém muito mais coisas, né? Que são os Evangelhos dos evangelistas escolhidos. Essa edição aqui, para quem gosta de estudar, eu recomendo, é a primeira tradução direto do grego para o português, então ele tem os termos mais... procura ser os termos mais corretos, tá? Que é do Haroldo Dutra Dias, um orador espírita sensacional. Então, olha só, antes dele começar a falar, não se perturbe o vosso coração, foi a passagem da predição da negação do Pedro, quando eles estavam na Santa Ceia. Então é assim, Simão Pedro lhe diz, Senhor, para onde vais? Porque ele está na Santa Ceia se despedindo, né? Tá se despedindo dos apóstolos. Respondeu Jesus, para onde vou não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. Gente, não tem estrutura espiritual para ir para o mundo que ele estava indo. Então ele está deixando isso aqui claro para os apóstolos, né? Para onde vou não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. Pedro lhe diz, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Entregarei a minha vida por ti. Responde Jesus, entregarás a tua vida por mim? Amém. Amém te digo. Não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Que é quando ele diz para Pedro que ele, né, estava sendo contraditório porque ele já previa. E então Jesus continua. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Mas ele segue, porque ainda está muito, né, filosófico. E os apóstolos ali, imaginem, eles largaram tudo para seguir Jesus, porque acreditaram em Jesus, viram, né, tudo que Jesus era, mas eles estão sendo caçados pelo Império Romano, e Jesus está dizendo para eles que ele está voltando. E eles estão olhando para o grande líder e dizendo assim, tá, e vai nos deixar aqui. Né? Eles são os apóstolos, estavam perto do mestre, mas eles eram humanos, então eles estavam preocupados. Então eles queriam ir junto, tanto que aqui Pedro está dizendo assim, eu dou minha vida, eu morro porque eu quero ir contigo. E ele diz, não, para onde eu vou tu não tem como ir comigo agora. Porque o espírito dele não ia conseguir ir para o mundo em que Jesus voltaria, né? Mas espera que tenha um caminho, mas ele continua aflito, porque ele quer entender esse caminho, né? E Jesus continua, sabeis o caminho aonde eu vou. Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? Então Jesus diz uma outra frase que a gente vem debatendo e conversando sobre ela há 2000 anos também, que é, Jesus lhe diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho, então, entre os mundos, para chegar no mundo puro onde Jesus está, é a verdade, Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. O que ele quis nos dizer sobre isso? E é muito disso do processo e da terapêutica que é o nosso papel aqui tentar refletir com vocês. O que significa Jesus dizer que ele é o caminho para o mundo puro celestial? Para a morada do Pai mais pura que tem, que é o reino dos céus. Que o Evangelho inteiro ele está falando, reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. É esse mundo puro onde estaremos próximos ou junto de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho.
Porém, ao mesmo tempo, ele não deixou nada escrito, ele não deixou nenhum texto, nenhuma receita escrita para nos dizer, e também não nos deixou uma rota, um GPS, não falou assim para os apóstolos, tu vai primeiro para o planeta tal, depois pula para o planeta tal. Ele não falou nada disso, né? Que é como a gente gosta de racionalizar. Né? Se ele quer nos deixar um caminho, que ele nos deixe esse caminho, que eu vou fazer de tudo para ir atrás dele, seguir as pegadas dele. Mas o seguir as pegadas de Jesus é exatamente isso. Viver como Jesus viveu. O caminho é Jesus, porque Jesus nos ensinou como a gente deve viver. E aí é que está a dificuldade, embora simples, né? Nas palavras da Rita aqui há pouco, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele resumiu todas as leis de todos os profetas, de todo o judaísmo, de tudo que existia. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o caminho para a gente chegar lá. E quando a gente chegar lá, de repente aqueles que a gente ama já estarão lá ou estarão na caminhada ainda, mas a gente sabe que eles vão chegar. Porque tem duas notícias, né, Rita, que é sempre importante dar para o pessoal, uma boa e uma ruim. A boa é que todos vamos virar anjos. A ruim é que não vai ser agora, assim correndo. Pelo menos comigo não vai ser, ainda vai levar um tempo. Tá? Porque a gente tem um processo que é muito lento, e só é lento sob a nossa perspectiva. Porque no nosso estágio, a gente não conseguiria receber tanto ensinamento de uma vez só. Simples assim. A gente não pega uma criança de 3 anos e dá um livro desse tamanho para ela ler. Tá? Pelo contrário, a gente espera ela chegar na idade, antes dela começar a entender o que são as letras, ela vai desenhar, porque a letra é um desenho, então ela vai desenhar primeiro. Tem uma base pedagógica toda para depois ela aprender o alfabeto, aprender os números, e então começar a fazer conexões para então aprender a ler, escrever e fazer continha. Com a gente também é assim. Somos crianças espirituais que precisamos de tempo para aprender as coisas. E esse tempo para aprender as coisas a gente tem aqui no nosso planeta Terra querido, de provas e expiações. Porque é bem isso, a gente aprende como é que faz a continha, né? A gente aprende, ó, não roubarás, né? Não vai fazer nada de ruim para o outro para te beneficiar. Não faça nada de mal a ninguém. Simples assim, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Ah, beleza, aprendi. Pode me mandar lá pro último planeta lá que eu já aprendi isso aí. Não, mas não é tão simples assim. Aprender na teoria é fácil. Agora tu desce pro play e vai jogar. Então, prepara a tua encarnação, tu vai nascer num corpinho bem pequenininho, tu vai ser extremamente dependente, tu vai depender de outras pessoas, né? Dependendo dessas pessoas e como foram as tuas vidas anteriores, esse processo já vai ser difícil, já vai ter uma complicação aí. Daí tu vai aprender, com muito tempo tu vai aprender a caminhar, depois tu vai aprender a falar, daí tu vai aprender a comer. Nossa, isso leva um tempão. Imaginem agora vocês, espíritos, com a consciência que vocês têm agora, se fosse dado essa proposta para vocês. Ó, daqui 9 meses tu vai estar nascendo num corpinho pequenininho, tu não vai lembrar de nada. Tu vai ser totalmente dependente, de repente até de espíritos que tu tem problemas de vidas anteriores. Tu vai ter que reaprender tudo para daí lá na adolescência tu começar a lembrar de quem tu é. E é por isso que na adolescência a gente tem tanta complicação, né? Porque a gente fica uma infância inteira com os pais nos dizendo, olha, isso é certo, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, que é o papel do pai. E é o lindo projeto da encarnação. Quando a gente entra na adolescência, a gente começa a receber as nossas cargas espirituais mais fortes, nos dando a vontade de fazer as coisas que são certas e erradas. E a gente entra em conflito. O conflito é aquilo que o meu espírito está acostumado a fazer com os ensinamentos que eu recebo da minha família. Esse conflito é para existir, não é à toa que ele existe. Porque nesse momento, se eu tive um bom exemplo em casa, de repente eu vou me reformar. Eu vou escolher dessa vez, nessa encarnação, um novo caminho. Eu acho lindo isso. Eu acho muito legal entender esse processo.
Claro que se eu tive um exemplo ruim em casa, se eu não fui bem tratado, talvez as minhas tendências de erro do passado venham com mais força até, né? Ou que não sejam suficientes para que eu não coloque essas minhas tendências em prática, mas de repente com mais atenuadas, né? Porque nessa grande caminhada, como a Rita muito bem disse, a gente nunca esteve melhor. A gente não, por mais que a gente não esteja enquanto sociedade ou indivíduos bem, a gente já esteve pior, né? A gente já esteve pior. É que hoje a gente enxerga a maldade, porque nós temos celular, temos tudo aqui. Deu um tiro ali e a gente já está na tela do nosso celular. Um tempo atrás isso não existia, a gente não ficava nem sabendo o que estava acontecendo. A gente está falando há 5, 6 meses da guerra da Ucrânia, mas quando é que deixou de existir guerra nesse planeta? Só que eram guerras que não interessavam para a nossa sociedade falar. Mas sempre existiu, sempre, infelizmente. E existiam muito mais guerras. Então a gente está muito melhor do que a gente já foi. Eu não tenho dúvida disso. E eu gosto de uma frase da Terezinha, nossa mestra aqui da casa, que ela diz assim, ela estava fazendo uma palestra e falou sobre isso. E ela diz assim, por acaso vocês escutam o barulho das plantas crescendo? Das árvores do jardim crescendo? Alguém escuta o barulho? Ninguém escuta. Mas estão sempre crescendo. E aos montes. Mas basta uma árvore da rua cair que todo mundo escuta o barulho. Então as coisas ruins que acontecem, até por uma questão de proteção, de sobrevivência, a gente fica sabendo muito rápido. E por uma questão de sintonia, a gente procura saber mais. Então assim, não é só eu fiquei sabendo que teve uma tragédia na rua de trás. Eu quero ver o vídeo. Alguém tem o vídeo para me mandar, me manda que eu quero ver. Porque a gente está sintonizado nessa vibração. Então, assim, nos interessa muito mais ver um vídeo de um acidente, ou de um assassinato, ou de um assalto, do que de coisas boas. A gente não vai procurar isso assim, né? Estou falando de uma forma genérica, né? Estou falando de uma forma enquanto sociedade. Porque são os nossos impulsos, são as nossas tendências, né? Então, mas eu falava lá da encarnação, imagine. Reencarnar para passar por tudo isso, para então ainda receber dos mentores espirituais a seguinte informação. E durante esse tempo tu vai ser testado de muita coisa. Tu vai ser colocado em prova. Porque não basta tu aprender a matéria. Eu aprendi a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Aprendi. Agora chegou a hora da prova. A hora da prova é o seguinte. De repente vai vir passando muita necessidade. E nesse passando muita necessidade, tu vai aprender que roubar de uma outra pessoa, vai reaprender que roubar não é certo. Mas tu vai ser colocado na situação de estar ali, passando a necessidade, ou com fome, ou com o filho passando a necessidade, e tu vai então decidir se tu vai ou não praticar aquilo que tu sabe no teu coração que é errado. Isso é uma prova. E a gente vem rodando. Eu estou citando o exemplo do ovo, tem várias outras, né? A gente sabe que a gente não deve falar mal dos outros, que a gente não deve fazer construção para botar pilha e lenha na confusão dos outros. A gente sabe que a gente tem que cuidar dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos. São diversas coisinhas que a gente sabe, de uma forma ou de outra, que a gente tem que fazer, mas que a gente não vai fazendo. Isso são provas. Provas, né? Já tem aquele ditado, a ocasião faz o ladrão, né? É porque às vezes tu fica uma vida inteira sem passar nenhuma necessidade, não ter nenhuma ocasião, mas de repente é colocado numa situação e aquilo é uma prova espiritual. Vai fazer ou não? Não tem ninguém olhando. Vai fazer ou não? Se fizer, rodou na prova. Rodou na prova. Então rodou na prova, o que acontece? Tu vai ter outra oportunidade, é como repetição, né? É como o repetente, a gente vai ficar passando por isso. Mas chega uma hora em que, para o nosso bem, os mentores espirituais lá dizem assim, chega, né? Chega, não vai dar, ele já fez 30 vezes essa prova, não vai mudar nada. Vamos ter que mudar a pedagogia aí, vamos passar uma pedagogia um pouquinho mais severa. A pedagogia mais severa é viver na carne.
aquilo, né? Que é a expiação. A expiação é quando tu rodou tanto na prova e causou tanto mal para as outras pessoas durante as provas que tu vai ter que sentir na carne como é ruim aquilo, né? Então, assim, eu já sabia que eu não devia roubar, mas eu continuava roubando até que em determinado momento, né, aquele roubo causou um dano a uma pessoa diretamente. Teve uma consequência. Então, assim, alguém não conseguiu pagar algo e passou por uma necessidade muito grande. Ou, durante o ato do roubo, a pessoa caiu e se machucou. Teve uma consequência direta, né? Então, eu, para aprender mesmo, vou passar por esse momento e vou passar pelas consequências que eu, em algum momento, fiz uma outra pessoa passar. Então, essa pedagogia é um pouquinho mais dura, né? Por isso, provas e expiações. A gente é testado. Quando a gente não consegue passar, quando a gente não aprende na prática, ou a gente se nega a colocar em prática, então a gente expia, a gente passa pelas dificuldades para a gente poder experimentar e, de repente, assim, acordar para a vida e dizer, não, realmente não é legal passar por isso. E eu não gostei de passar por isso, então eu não vou fazer com os outros aquilo que eu não gostei que acontecesse comigo. De uma forma muito simplista, evidentemente, eu estou falando, porque é super complexo, não é uma matemática onde 1 mais 1 é 2, né? Não quer dizer que todas as minhas falhas eu vou receber em forma de uma expiação sofrida, não. Inclusive no Evangelho está dizendo que a gente pode e deve pagar tudo aquilo que a gente deve com amor, com cuidado e com caridade, porque quando a gente começa, a gente vira a chave, mesmo dentro do sofrimento, quando a gente vira a chave e entende que o processo é de auxílio mútuo, que ninguém vai sair daqui sozinho, vai todo mundo ou ir junto, ou de repente ficar todo mundo no mesmo barco. Quando a gente entende isso, então a gente começa a se resignar pelas coisas que a gente está passando na vida, as dificuldades, entender que se eu estou passando por isso, é porque eu preciso aprender com esse problema. E essa mudança de chave ela é tudo no processo terapêutico. Quando a gente vira essa chave e entende que aquilo que a gente está passando não é um castigo, mas é uma oportunidade de eu finalmente entender uma lição que eu não aprendi. Então a gente se resigna, a gente dá menos energia e menos atenção para os problemas e começa a botar nossa energia na solução, mesmo que não sejam dos nossos problemas, mas nos problemas dos outros, nos problemas comunitários, sociais e das pessoas que estão com a gente, porque quando Jesus diz ame o seu próximo, ele não está dizendo ame o que vem depois, não é para a gente deixar a casa arrumada, né? Isso também, mas é ame o seu próximo, aquele que está pertinho de ti, aquele que encarnou contigo. É sim o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, os teus filhos. É exatamente isso, é onde a gente tem uma... Aí a gente pensa assim, mas logo, é onde eu tenho mais problema. É muito mais fácil para mim sair de casa, ficar com meus amigos, né? Eu prefiro tanto mais passar o Natal com a família da minha esposa ou do meu marido, porque na minha é só briga, não dá, só me incomodo, né? Mas é isso mesmo, se a gente encarnou naquela família, é ali onde estão as nossas maiores dificuldades e é, portanto, onde estão as nossas maiores oportunidades de se melhorar, de desfazer desenganos do passado, de desfazer maus que a gente fez uns para os outros. É na família, é exatamente na família. É ali onde a gente tem que focar. Por mais que a gente não vá ter a perspectiva de que vamos sair todo mundo muito bem e se amando profundamente dessa encarnação, os primeiros passos precisam ser dados por alguém, que sejam vocês, que sejamos nós, né? Porque quando a gente vira essa chave no processo terapêutico, e eu falava do processo, a Rita falou do processo, da importância do processo, isso é fundamental. Vocês vão ver muitas terapêuticas espirituais, né, que não são melhores ou maiores, ou piores, são diferentes. Muitas terapêuticas espirituais, onde a gente chega, e a gente já tem até essa cultura, a gente chega querendo terceirizar. Por favor, tira algo de mim, não está legal, eu estou com um espírito me acompanhando, tira ele, eu estou com uma doença, me cura, eu estou com um problema no meu trabalho, abre meus caminhos, dá um jeito, né? Então, assim, é sempre um processo meio terceirizado. Na terapêutica espírita, vocês não vão encontrar isso.
Aqui na terapêutica espírita é o seguinte: ok, vamos deixar respirar. Os espíritos nos ajudam. Tiram aquilo que está nos deixando sem ar, né? Convidam, e às vezes convidam com alguma veemência os espíritos que estão nos acompanhando, para que eles também passem por uma terapêutica. Ó, é o seguinte: o irmão que veio, que tu está acompanhando, que veio até aqui, vocês têm problema do passado? Tem. Vocês têm outros problemas de agora? Tem. Vocês têm uma simbiose, uma energia? Tem. Mas ele está procurando ajuda. Tá? E nós vamos dar essa ajuda para ele. Então, assim, por um tempinho tu vai ficar um pouquinho afastado, tá bom? E durante esse tempo tu também vai receber todo o tratamento que tu quiser e que a gente puder dar. Mas é da escolha do espírito. Enquanto isso, a gente retorna na casa espírita algumas vezes e vai fazendo uma terapêutica. Então, a gente passa por uma orientação, a gente passa por 2, 3 passos magnéticos, a gente passa por passe individual, a gente vai passando por todo esse processo, né, que vai nos reorganizando. E enquanto isso, nós vamos tendo alguns momentos de orientação, de conversa aqui no salão, de leituras que nos são indicadas, onde a gente vai tendo a oportunidade, talvez sem a pressão daquele amigo que estava com a gente, de poder mudar a nossa conduta, o nosso padrão vibratório, a nossa ideia da vida. Só que uma hora a gente recebe a alta. E quando a gente recebe a alta do tratamento, é com a gente tudo de novo. Porque só vamos nos sintonizar ou não com os espíritos, com os problemas, com as coisas que nos fazem mal, se a gente mantiver um padrão de pensamento, de sentimento e de atitude que nos deixe naquela sintonia vibratória. Por isso que a terapêutica espírita é tanto responsabilidade, se chama tanto a responsabilidade para nós mesmos. Algumas vezes, né, a gente tem a impressão, e algumas pessoas falam nesses termos, de que é a culpa nossa, de que tudo que acontece na nossa vida é por nossa culpa, e nos dá um peso desnecessário para a gente conseguir sair de onde a gente está. Mas sim, é responsabilidade nossa as coisas que estão acontecendo. Isso não é para a gente se sentir derrubado, né? Mas é que é para que a gente possa entender. Na transição de mundos, acontece esse processo vibratório. Fica no mundo, fica naquela casa, os espíritos que vão conseguir, junto com os demais, continuar construindo coisas boas. É o que vai acontecer com a Terra nessa transição planetária e que tantos livros da literatura espírita já dão conta sobre essa transição, sobre os espíritos que já estão sendo levados para outros planetas, sobre locais no mundo astral e espiritual que estão sendo já limpos e higienizados. Esse processo todo está já em andamento há algum tempo. Só que, como eu falava lá no início da minha fala, mudança nunca é fácil. Deixar tudo como está, embora ruim, às vezes é mais fácil do que mudar tudo. Então, o que acontece nos momentos de transição é que tudo fica com um senso de urgência, de perigo, de dificuldade muito maior. Estamos todos mais sensíveis. E aqueles que deliberadamente não querem que nós, enquanto grupo espiritual, sigamos à frente, melhores, eles se mexem, porque eles querem atrasar todo esse processo. Afinal, eles vão ser tirados desse planeta. Então é normal que antes do processo se completar e a calmaria chegar, a coisa vai piorar muito ainda. Porque tudo fica mais difícil. Não à toa a gente tem essa sensação, né, de angústia, essa sensação, tanta gente com depressão, com problemas emocionais, é porque aquilo que a Rita falou que estava no fundo do copo e que precisa ser depurado, está sendo trazido para a superfície. E eu estou falando diretamente mesmo das questões espirituais, espíritos, emoções, sentimentos que estavam lá encrostados, adormecidos, eles estão sendo remexidos e isso está vindo para a superfície, como um problema de saúde que estoura na pele. Exatamente assim.
Então a gente vai tratar a pele? Vai tratar a pele, mas o problema é interno. A gente tem que tratar o problema interno. E o problema interno é espiritual, de ordem espiritual. O planeta passa por momentos de dificuldade. E essa sensação que a gente tem de angústia tão grande é porque no íntimo todos nós sentimos a urgência em que se aproxima essa transição planetária. E nós temos no nosso íntimo e na nossa cultura muitas coisas que nos dizem de como isso foi num outro processo que aconteceu. Quem já ouviu falar do livro e do termo Os Exilados de Capela? Ninguém? Os Exilados de Capela é o nome de um livro, né? Os Exilados de Capela foram muitos de nós, que estão na Terra até hoje, que foram exilados, expulsos temporariamente do planeta Capela, porque o planeta Capela fez a sua transição e eles não tinham a sintonia, eles não estavam na vibração, eles não estavam no estágio evolutivo para continuar naquele planeta. E eles foram mandados para onde? Muitos deles, pelo menos, aqui para o nosso planeta. Isso se deu há 10 mil anos atrás. Esse termo e essa história foi falada a primeira vez nesse livrinho aqui, que é mais velho que todos nós. Tem 84 anos esse texto aqui do Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. Se chama A Caminho da Luz e conta a trajetória desse povo, principalmente, mas não só desse povo. E ele conta aqui como há 10 mil anos atrás, na verdade esse livro começa com a gênese do planeta, né? Na gênese química, ele começa falando da gênese química do planeta. Como se formou o planeta quimicamente, como depois aconteceram as experiências dos espíritos superiores para constituir as formas humanas, animais e biológicas de uma forma geral, até esse momento onde um grande grupo espiritual, na verdade grandes grupos espirituais, porque eles eram diferentes entre si, foram degradados do planeta Capela e começaram a encarnar aqui. Nesse momento onde nós tínhamos os humanos da Terra lá num processo saindo do homem da caverna e se organizando nas primeiras comunidades verdadeiramente terráqueas, vamos dizer assim, dos espíritos que foram se desenvolvendo aqui, né? E chegam esses espíritos com uma carga, um conhecimento, uma experiência muito grande. E tem esse grande choque. Nem tudo foi flores, né? Teve muita escravização, teve muita violência, teve muito de tudo até hoje, inclusive, né? Porque sempre aqui no nosso planeta, nesse período de prova e expiações que estamos, aqueles que sabem muito mais do que os outros, que sabem menos, e muitas vezes se aproveitam desse conhecimento para subjugar e se aproveitar para tirar proveito próprio. São provas ainda. O que era a expiação desse grande grupo espiritual? Vim para um lugar onde não tinha nada. Eles estavam num planeta onde já tinha toda uma evolução, assim como nós vivemos hoje aqui. Imaginem sair daqui, onde a gente tem tudo organizadinho, tem tudo, tem avião, tem todas as mordomias tecnológicas, tem todo um processo civilizatório em andamento, e então começar a reencarnar num planeta como era a Terra 10 mil anos atrás. Paus e pedras, né? É um processo extremamente doloroso. É disso que nos diz essa história anterior, né? Mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade desses espíritos de utilizar todo o seu conhecimento, sua experiência, para auxiliar esses espíritos mais infantis, espíritos mais novos, a acelerar mais rápido essa caminhada, né? Então, daí a beleza, mais uma vez, das engenharias do mundo espiritual. Então, isso já aconteceu uma vez, e eu dizia que isso está no nosso íntimo, está na nossa cultura, porque inclusive a ideia do paraíso perdido, esse livro aqui nos fala isso, Emmanuel nos fala disso, que a ideia do paraíso perdido é essa, porque existiu um paraíso e esse grande grupo espiritual perdeu o paraíso. Eles eram anjos, ou seja, eles se entendiam como altamente evoluídos e caíram pela sua moral. Caíram porque eles tinham autodesenvolvimento tecnológico, mas não tinham autodesenvolvimento moral. Os dois grandes
baluartes do desenvolvimento humano, intelectual e moral. Então eles foram degradados tendo muito conhecimento sobre a ciência, sobre tudo o que acontecia, mas não tinham conhecimento moral. Então essa ideia da gênese que a gente carrega até hoje, de um paraíso perdido, e da ideia de voltarmos a esse paraíso, esse livro nos conta que vem muito desse sentimento da gente ter deixado Capela. A gente, humanidade, eu não sei. Eu não sei, nem quero entender se eu era de Capela ou não é. Eu prefiro pensar que eu estou evoluindo mais rápido do que eu estava aqui na Terra, do que eu estava lá, vim para cá e continuo nessa. Vamos se enganar, né, Rita? Vamos se enganar. Mas, então, imagine, essa sensação de paraíso perdido, de voltar para casa, é algo que dura 10 mil anos em muitos dos espíritos que ainda estão aqui na Terra. Vejam como os tempos são, né? Processos muito longínquos. Alguém está esperando atendimento ainda? Todo mundo já foi? Então já vamos, 9h10, já vamos, está muito frio, já vamos nos encaminhando, né? Então, esses relatos nos ajudam para a gente entender. Tem essa ideia de que os mundos, as pessoas vão se separar, e eu dizia lá no início que essa é uma dor minha desde o início, quando eu pensei, será que eu vou ver a minha mãe, se acontecer essa transição, eu vou encontrar os meus afetos ou não, vou ficar, vou ir, né? Mas também nos vem a ideia, e eu quero terminar aqui com a parábola da ovelha perdida, porque esses espíritos que saíram de Capela, por exemplo, muitos já retornaram, porque conseguiram passar pelas expiações que precisavam e entenderam. Muitos não retornaram porque não quiseram, porque viram aqui na Terra uma grande oportunidade de trabalho, viram muitos espíritos em sofrimento e resolveram ficar aqui auxiliando, mesmo podendo voltar. Fizeram novas famílias ou reconheceram essa grande família universal, né? E muitos outros ainda estão aqui como uma prisão, porque a Terra é um planeta escola, mas para alguns espíritos foi sim um planeta prisão, né? Vieram para cá e ficaram aprisionados na energia da Terra porque não poderiam voltar, mas talvez um dia voltem e deverão voltar, se não para Capela, de repente um outro mundo para encontrar os seus mundos, suas famílias espirituais. E a parábola da ovelha perdida é assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come na mesa com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, em segurança, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador, por um errador, por um errante, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Tem esperança para a gente. O grande momento aqui, que é a virada de chave que eu dizia para vocês, é a gente, a partir das conversas, dos textos espirituais, entender que a gente precisa se arrepender da vida que a gente vivia até então, se arrepender da forma como a gente tratava os nossos parentes até então, se arrepender da forma que a gente estava fazendo. Mas por que se arrepender? Porque a gente entendeu que a gente deve fazer de outra forma. E então a gente vai ser, de repente, como essa ovelhinha, quando for resgatada pelos espíritos de luz, ou pelo próprio Jesus, quem sabe, ele vai sair contando para todo mundo da alegria de ter nos recebido no reino dos céus, ou nos mundos mais alegres que esse daqui. Vamos